Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, sabadão. Afinal de contas, torcedor não pode ficar com duas informações antagônicas. O que aconteceu na reunião de sexta-feira em Nova York entre integrantes da Ares, acionistas da Eagle, John Textor, Tairo Arruda? Afinal de contas, teve um final feliz ou não teve? Sim, teve um final feliz. Nós vamos aqui trazer na nossa apuração bastidores dessa reunião. Vamos falar também sobre a rodada, como sempre tem sido aí a rodada favorecendo o Botafogo. O Botafogo precisa se ajudar quando o jogo é no Newton Santos, né? Da última vez a rodada foi boa, mas o Botafogo perdeu. Aí ganhou do último jogo 5-0 e agora temos um jogo contra o Palmeiras, a rodada foi boa. Equipes que poderiam ultrapassar o Botafogo estacionaram na tabela de classificação. A gente vai falar sobre isso nesse plantão aqui noturno, mas antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Gigante Glorioso. Todo santo dia tem plantão glorioso para você, lives, vídeos curtos, enfim. Material é o que não falta sobre o clube mais tradicional desse país. Então vamos lá. Vou pedir também para você deixar o like e o hypar. Você tem direito a 3 por mês, né? Então tem gente que está sempre gastando o hypar aqui com o GG. Vou mandar um abraço para o Geraldo Dimas, que foi o maior hypador desse último mês. Obrigado, Geraldo Dimas. E obrigado a vocês também. Cliquem aí no hypar, fazendo o canal GG chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Vamos lá. Reunião. Falei num vídeo curtinho aqui, né? Na verdade, eu já vinha indicando isso no nosso outro canal. A gente fala muito de bastidores do mundo da bola. Você que ainda não conhece, não segue a gente, se inscreve lá. 2 Toques, a casa do futebol. Lá a gente fala dos bastidores do mundo da bola. E lá eu havia já indicado, por conta de uma informação que eu tive de meu amigo jornalista Marcelo Domingoni, jornalista antigo no Rio de Janeiro, rádio, TV. E ele fez uma entrevista com um acionista, um integrante da XP Investimentos, que havia falado em primeira mão lá no canal do Marcelo Domingoni que havia sim uma linha de acordo, né, que a tendência não era briga judicial. As partes entraram com processo uma contra a outra, mas a tendência era a linha de acordo, é isso que vinha acontecendo, né? E aí falei isso na manhã. Veio a informação exclusiva do canal do Medeiros sobre a reunião de ontem e o GE postou acerca da reunião de ontem sobre essa possibilidade de final feliz, né? E aí, do nada, vem o blog do Diogo Dantas, que é da mesma empresa, todo mundo ali é do Globo, né? Postou mais ou menos vou dizer o contrário, né? Mas uma vertente não muito positiva. É aquilo, né? Se der errado, não. Um falou. Se der certo, não. O outro falou. Os dois são da mesma empresa, vão falar coisas diferentes, que aí sempre alguém vai acertar, né? Mas não estou dizendo que a colocação do Diogo Dantas possa não ser verossímil, né? Verossimilhança é uma coisa, verdade é outra. O que é verossímil, verossimilhança? Que tem semelhança com a verdade. Pode ser que sim, mas a informação que eu recebi, já havia recebido anteriormente, mais uma vez recebi, é de que, dessa vez sobre a reunião, houve sim um final positivo e ao contrário do que o blog do Diogo Dantas colocou, na mesma senda do que o GE colocou, do que nós vimos falando no 2 Toques e o canal do Medeiros também falou, a tendência é que com a precificação do Botafogo, nessa reunião foi dado um preço, tá? Para quem não acompanhou os últimos plantões aqui no GG, nós vimos falando que empresários da Eagle estavam nos arredores do Newton Santos, planilhas para cá, papel para lá, computadores, porque eles estavam analisando toda a estrutura da SAF Botafogo exatamente para poder saber qual o valor aproximado da SAF Botafogo e como se encontra a SAF Botafogo, né? Então, depois de tanto tempo, essa reunião em Nova York ontem, dela participaram os acionistas minoritários da Eagle, integrantes executivos da Ares Management Corp, né? Também John Textor, Tairo Arruda, e chegou-se a se desenhar, se costurar um proto-acordo,
tá? Um proto-acordo, que não foi assinado ainda, tal, mas já há uma possibilidade, já se falou nessa reunião, em vender a SAF para John Textor, para que ele, com o seu outro grupo, ao lado de Marinakis, possa comandar o Botafogo, e aí separando ali a sua história com essa nova SAF, com esse novo grupo, com essa nova rede da Eagle Football Holdings. Essa possibilidade não havia, a Eagle não queria vender para John Textor, a Eagle só venderia para John Textor se ele saísse da negociação, né? De certa forma, o blog do Diogo Dantas coloca isso, né? Que o John Textor não deu nenhuma garantia e tal, que na verdade não bate com a realidade, porque a garantia financeira que o John Textor apresenta é exatamente o aporte que o Marinakis vai fazer, né? Então ele e Marinakis estão juntos nessa, e essa reunião indica aí uma possibilidade até de que esses dois processos que correm em conexão na segunda e na terceira varas empresariais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro possam não ir à frente. Até porque a tendência neles é exatamente que John Textor saia vencedor. Ele já tem uma decisão favorável na terceira vara empresarial, ele já tem uma decisão favorável contra a Iconic Sports na Inglaterra, ele já tem uma decisão favorável na Flórida, então acha-se que o ideal é realmente, de repente, abortar a missão judicial e resolver isso em um acordo. Então não havia possibilidade antes de vender ao Textor, essa possibilidade já começa a se aventar, o preço foi dado, não temos acesso ainda ao valor que os acionistas minoritários, que os integrantes executivos da Ares deram para que John Textor faça a recompra da Botafogo SAF e coloque essas ações no seu outro grupo nas Ilhas Caimã. Bom, pelo menos a informação que a gente tem bate com a do GE, bate com a do Medeiros e não bate aí com a do blog do Diogo Dantas, tá certo? A reunião foi positiva, estamos caminhando para um final feliz para John Textor e também para Evangelos Marinakis, que realmente vai ser aí o parceiro dele nessa nova jornada, nessa nova empreitada, tá certo? Bom, rodada foi boa para o Botafogo. Tirando o Fluminense que venceu o Fortaleza, mas não ameaçava o Botafogo ali em questão de alcançar, de ultrapassar e tal. Quem poderia ultrapassar o Botafogo? O Red Bull Bragantino e o São Paulo. O Red Bull Bragantino perdeu para o Ceará, 1-0 no Castelão. Fortaleza mais uma vez perdeu, né, para variar, para o Fluminense. E o São Paulo estava perdendo de 2-0 para o Sport, conseguiu reagir no finalzinho, mas 2-2. Reagiu só até o empate mesmo, né? Então o São Paulo igualou a pontuação do Botafogo. O São Paulo tem 3 jogos a mais que o Botafogo. Está atrás do Botafogo ainda, né? São Paulo chega ali à 6ª colocação, atrás do Botafogo, com 3 jogos a mais. Então o Botafogo pode, com o jogo do Palmeiras, dar uma distanciada e, jogando as duas que faltam, contra Mirassol e Grêmio, pode dar uma distanciada maior ainda e se aproximar do bloco da frente. Ainda tem Bahia e Corinthians. Bom, o ideal é que o Bahia também não se distancie muito para que o Botafogo não fique realmente ali isolado fora do G4, né? O ideal é, vencendo o Palmeiras, que consiga chegar numa posição no G4. Amanhã a gente volta aqui no canal Gigante Glorioso com mais informações. Um excelente final de sábado para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã tem Jogo do Fogão.